Fala, torcida gloriosa, mais informações de nosso Botafogo, mais novidades. Infelizmente, podemos perder o Igor Jesus a qualquer momento, mas também tem reforço aí, já que o Botafogo tá de olho. Eu vou falar aqui pra vocês, vou explicar pra vocês tudo certinho, tá? Após a matéria aí do GE que vocês vão ver. E primeiramente, se inscreva aqui no canal, deixa o like, compartilhe e não esqueça de comentar quem que você mais gostou de ver ontem em campo, tá? Eu sei que não foi lá essas coisas, mas quem que vocês gostaram de ver em campo ontem? Qual o destaque, na sua opinião, você acha que merece mais minutagem no Botafogo, tá? Então a gente vai falar sobre isso já já. Então, por favor, acompanhe a matéria e eu já volto com vocês. Botafogo passou para as oitavas da Copa do Brasil, tinha feito 4-0 no Rio, né? Aí entrou praticamente classificado lá contra o Capital do Distrito Federal, perdeu o jogo, tomou um golaço desse camarada aqui, ó, Rodriguinho. Rodriguinho, bora ver essa pintura aí, vamos ver essa pintura aí. Esse aí é o Rodriguinho, camisa 10 do Capital. Vou chutar, irmão. Sério. Que é isso? O Capital tá eliminado, mas o Rodriguinho tava todo bobo. Olha isso, vou ver de novo, cara. Também, olha o golaço que ele fez. Até o técnico do Botafogo ficou impressionado. Um golo que se calhar vai para o Puskás. O Renato Paiva mandou um time quase todo reserva lá pro Mané Garrincha em Brasília. Mais importante era rodar o elenco também. Obviamente que descansar os jogadores era muito importante para nós. O único titular era o Alex Telles, que quase deixou dele. Já partiu, o Alex bateu na trave! Léo Link ganhou uma chance, mas por pouco tempo. Logo no início, dividiu com o Wallace Pernambucano e caiu de mau jeito. Tentou continuar, mas não aguentou não, saiu até chorando. O Raul entrou no lugar dele e tomou o gol do Rodriguinho. Mas podia botar Raul, Léo Link, John, ninguém ia pegar esse. Esse é pra ficar marcado na história do Capital! Rodriguinho! O gol mais bonito e importante também por ser um clube de Série A, um clube gigante do nosso futebol. Quem estava bem era o goleiro do Capital, o Reinaldo. Olha aí, boa jogada do Matheus Ponte pela direita. Reinaldo defendeu e ainda pegou o rebote do Natan. Como é que essa bola não entrou? O Natan ainda tentou de novo. E o Vitinho também apareceu, mas o Reinaldo não deixou passar nada. 1-0, o Botafogo perdeu, mas está nas oitavas. O Capital não chegou nem perto da classificação, mas o Rodriguinho, esse teve uma noite inesquecível. Olha isso, vou ver de novo, cara. Mas como é o Fogão, perdeu, jogou mal. Gente, não tinha um... Ô, DJ Careca. Para de... Ô, DJ Careca. Fica botando ao gás pra mim. Ô, Vene Casagrande, tinha um titular no meu Fogão. Jogo treino. Não era minha cavalaria, só tinha o Alex Telles. Nem o goleiro era o meu titular, ainda o que era o segundo goleiro ainda se machucou e entrou o Raul. Nessa eu tô com você, é jogo treino. E jogo treino serve pra quê? Pra você observar. É isso aí. E nem sempre no jogo treino você vai sair vencedor. Então é normal. E nem vai dar um aconteça. espetáculo. Nem vai dar espetáculo. Então serve para você observar alguns jogadores que não estavam recebendo minutagem, alguns jogadores que voltaram de lesão. Isso vale para essa partida. Então, inclusive, o Renato Paiva botou um esquema que ele não tem botado ultimamente, com apenas um atacante, o famoso 4-2-3-1. Então é um jogo, eu acho que você tem que lamentar muito mais a lesão do Léo Link ao resultado, porque o Botafogo se classificou. Então, acho que de negativo mesmo é a lesão do Léo Link, que é hoje é o goleiro reserva do John. E que pena, né, É uma Vene? pena. O jogador que não tinha recebido muitas oportunidades e quando recebeu, lamentavelmente, acabou machucando o ombro. Fica aqui a torcida para que não seja nada grave. Mas fora isso, não vejo nenhuma preocupação em relação à derrota. A gente brinca aqui, é claro, perdeu para o Capital, inclusive um golaço do Capital, maneiro demais, ele comemorando demais o jogador, ganhando uma visibilidade absurda. Mesmo, né? Então, assim, mas fora isso, não é para você lamentar. Óbvio que não, repito, é uma partida para você fazer observações. É claro, fica sempre aquela crítica, alguma coisa ou outra que o treinador pode melhorar, mas... Fora isso, zero preocupação. Ô, Lucas Pedrosa, vocês dois falaram aqui, não, nem o Jair tem que ser utilizado.
vamos botar a molecada para trabalhar. E foi exatamente o que Renato fez. Ele botou o Serafim, o Cauã Lindes no ataque, usou os meninos e até os personagens que não tinham muitos minutos. O Santi Rodrigues foi um deles, jogou pela primeira vez 90 minutos e, na minha opinião, a melhor apresentação dele no Botafogo até aqui. O jogo era um jogo meio diferente, até a vibração do jogo fica diferente, porque não tem a cara do Botafogo da minha cavalaria, porque só tem personagens reservas, e aí você tem jogadores experientes, como o Matheus Ponte, sim, que sempre entra no jogo, o Alex, que é o titular, o Danilo Barbosa, e não à toa, esses são os caras que mais performaram, na minha opinião, o Lucas Pedrosa, e gostei da atuação do Santi Rodrigues. Concordo com você, principalmente ali puxando da esquerda para o meio, é um jogador que não veio a peso de ouro à toa, sempre foi bem lá na MLS, e também o período de adaptação é normal, a gente sempre fala sobre isso, nem sempre o cara vai chegar e jogar imediatamente, como por exemplo aconteceu com o Nuno. Eu sempre cito aqui o exemplo do Aras, é um jogador que hoje, sem dúvida alguma, está entre os 5 melhores jogadores do futebol brasileiro e precisou de um período de adaptação. Por que o Santi não precisaria? É natural isso, mas acho que ele jogou bem também. Ter a companhia do Alex Telles também facilita um pouco a vida dele. E de forma geral, o Botafogo foi para um jogo treino mesmo. Para mim, a ideia é perfeita, colocar os reservas para jogar, dar minutos aos jogadores. Infelizmente, como o Vinícius citou aqui, trouxe o goleiro, que é o Léo Link, que infelizmente se machucou. Mas eu gostei de algumas apresentações. Teve um gol ali que o Natan perdeu, mas eu gostei também da apresentação do Natan. Acho que é um jogador que vai crescer muito nesse Botafogo. Ainda não está na posição ideal dele, que para mim é muito mais também pelo lado esquerdo, puxando para dentro. Ele está jogando, às vezes, muitas vezes, como um segundo atacante, flutuando ali pelo campo de ataque. Mas, de forma geral, nada a se destacar de negativo no Botafogo. Perdeu. Por um golaço, por um chute absurdo do cara, que se você for pegar na estatística, não tinha, sei lá, 5% de chance de ser gol. Então, tem que dar uma moral pros caras também. E assim, eu só lamento porque eu entendo que o Botafogo tinha condições, até mesmo com esse time reserva, de vencer o Capital. A verdade é essa, ainda mais jogando como aconteceu com o Fluminense no Mané Garrincha, um campo neutro. Mas de forma geral, eu acho que o Botafogo não tem que se preocupar com isso. Matou uma data do calendário, descansou os seus jogadores pro final de semana. O Botafogo tem que seguir focado aí na Copa do Brasil, porque é uma competição que eu acredito sim que o Botafogo tem grandes chances de conquistar. E aí o próximo jogo do Botafogo, gente, não é final de semana pelo Brasileirão, porque o jogo contra o Ceará, que seria no sábado, ele foi adiado para junho. Verdade. Então, o próximo jogo é na terça-feira. Qual o motivo isso? Eu não sei porque foi adiado, mas ele foi pro dia 1º de junho. 4 de junho. 4 de junho? Então 4 de junho. Primeiro ou 4? Checa aí pra mim, já tá na minha agenda que eu vou trabalhar. Primeiro é domingo, então dia 4 de junho que foi? Segunda, eu terça, vou olhar aqui quarta. que eu tô na agenda que eu vou trabalhar, então a gente bota na agenda dia 4 de junho, jogo do Ceará. Então, dia 4 de junho, esse jogo foi adiado. Então, agora tem o jogo na terça-feira contra a Universidade do Chile. Já tem 30 mil ingressos vendidos aí para esse jogo dentro de casa e jogo decisivo. Por quê? Porque o Botafogo, neste momento, não está dentro da zona de classificação da Libertadores. A Laú, que é a Universidade do Chile, ela é a primeira colocada. Então, é um confronto direto. O Botafogo só depende de si, Vene, para entrar na zona de classificação da Libertadores. Então, é um jogo decisivo mesmo. Aí você hoje, no calendário que tem, você tem 10 dias para descansar, porque o jogo foi ontem, e aí você tem mais 10 dias, né, desde o último jogo até o jogo com terça-feira. Você não vai usar? Claro que vai. Você vai botar todo mundo para descansar. Ai, mas pode ser que o jogador fique tanto tempo parado, como é que ele vem? Vai perder ritmo de jogo. Meu irmão, no momento que a gente está de calendário brasileiro, 10 dias, você conseguindo até um jogo importante, é uma sacola de prêmio, cheio de dinheiro, ô Vene Casagrande. Tem que aproveitar isso. Ô, Fernandinha, quando a gente fala poupar o jogador, eu, por exemplo, levo em consideração o risco que você bota esse atleta a jogar num gramado como esse. Por exemplo, o que aconteceu com o Léo Link, obviamente não tem culpa do gramado, foi porque ele caiu no chão de mau jeito e acabou lesionando o ombro. O que aconteceu com o Léo Link poderia acontecer com qualquer outro atleta, simplesmente virar o tornozelo, virar o joelho e acabar se lesionando. Então, eu não levo em consideração apenas a minutagem, que obviamente isso tem que ser levado em consideração internamente nos respectivos clubes. Mas eu levo em consideração o risco que o atleta tem ao entrar em campo e disputar uma partida como essa. Por isso que eu evito colocar os titulares em véspera de jogo tão importante como é esse do Botafogo. E para mim esse é o jogo mais importante do Botafogo na temporada contra a Universidade do Chile, porque vai decidir a vida do Botafogo na Libertadores da América.
Lembrando que o Botafogo é atual campeão da Libertadores, está defendendo seu título. Embora a gente brinque aqui que tem que priorizar a Copa do Brasil, mas obviamente é na base da brincadeira. E pelo placar tem que priorizar as Copas, né? É óbvio, priorizar a Copa. Isso aí eu concordo. O Botafogo tem condição de Libertadores. Eu acho que Libertadores tem que ser, assim, prioridade para o Botafogo. No momento não é prioridade para o Flamengo, mas é um outro contexto. Eu até defendo o lado do Flamengo, mas é Libertadores da América, a principal competição do cenário sul-americano. Então o Botafogo tem que priorizar esse jogo e, repito, é o jogo mais importante da temporada até o momento. Tá, galera, vamos começar aqui falando sobre, primeiramente, né, eu quero falar sobre o Wesley, ex-Corinthians, que tá no Al-Nassr. Tá? A gente vai já falar sobre o Igor Jesus, sobre o provável substituto que o Botafogo esteja analisando, né? Mas olha só o que é que tá acontecendo. O Wesley pode ser emprestado, tem um futuro indefinido, mas agora tem o Flamengo de olho. Tá? Tem o Flamengo de olho, então assim, vai caber da escolha do jogador, escolher qual clube ele vai querer jogar. Então, o que podemos dizer disso, né? Que o Botafogo adiante as coisas, que o Botafogo seja superior nas palavras, o Botafogo seja superior também no bolso, tá? Porque se for, cara, da forma que tá, o Botafogo, meu amigo, não anima ninguém. O Botafogo contra o Capital ontem, cara, o Capital é um time de Série D. Série D. Cara, olha o nível que o Botafogo se propôs a fazer ontem. Perdeu de 1-0 para um clube da Série D. O centroavante dos caras era bem assim, mas é bom. Cara, o cara não corria, velho. O cara gordão, velho. E não é preconceito nem nada, é porque realmente estava muito fora de forma. E o cara simplesmente fez muito mais até que o nosso Elias Manuel, que até hoje não sei qual o fundamento dessa contratação. Mesma coisa com o Juan. Não dá para entender as contratações de Botafogo. Né? Aí, dito isso, o Botafogo pode perder o Igor Jesus agora na janela de meio de ano. Os representantes deles estiveram na Europa, eu não sei se estão lá agora, mas estiveram. Tá? O Nottingham Forest e o Arsenal, muito de olho. O Nottingham Forest está vindo aí com força agora para tentar pegar o jogador, né? Tem o Fulham também na Inglaterra, tá de olho no jogador também. Então assim, olha só, o Nottingham Forest ofereceu 185 milhões de reais no começo de 2025 pelo jogador. Agora não houve oferta, mas, cara, a forma com o Igor Jesus é para valer mais, 200, 300 milhões. Porque se é um time como o Flamengo, meu amigo, eles pediam 500 milhões. Né? A mídia cria jogadores do Flamengo, não é que eles joguem bola, é que a mídia cria. Nós sabemos disso, a prova disso é o Wesley, outros jogadores, porque, cara, se a gente for citar isso aí, por que o Wesley vale 200 milhões de reais e o Cuiabano, com números melhores e tudo, vale muito menos? Então tudo é mídia, é marketing, tá, galera? Então o Botafogo tem que valorizar mais suas peças. Mas dito isso, cara, eu não aceito menos que 185 milhões de reais pelo Igor Jesus, né? Dito isso, o Botafogo tá tentando o Carlos Vinícius. Se eu não me engano é do Fulham, tá, cara? Me perdoe se eu estiver errado, mas se eu não me engano é do Fulham. Esse jogador aí, e também joga na Inglaterra. Mas eu duvido muito que chegue ao nível do Igor Jesus, cara. Duvido muito. Igor Jesus, ele é um centroavante brigador, ele sai da área. Ele é um cara muito bom em bola aérea, né? É o 9 nato, tá? Se esse homem não tiver lesões pra frente, meu amigo, é o futuro 9 do Hexa, quem sabe aí. E assim vai, tá? E assim vai. Então é complicado, cara, falar que o Botafogo pode perder o Igor Jesus, né? Mas também como, cara, para Botafogo trazer o Carlos Vinícius, o Botafogo vai ter que vender o Igor primeiro. Então o Botafogo não fez uma investida ainda pensando nisso, tá, gente? Então que fique bem claro para vocês, não fez investida pensando nisso. E o que dá a impressão é que a Eagle tá sem fundos para contratar jogadores agora. Não sei, cara. Elias Manuel vai pro Molenbeek. Isso aí, meu amigo, eu concordo demais. Tá? Se era pra estar com o Elias Manuel, eu preferia estar com o Matheus Nascimento, cara. Pelo menos ele tocava uma bola certa. Porque Elias Manuel, meu Deus, que cara ruim, velho. Que cara ruim. Como é que o Botafogo vai contratar um cara desse? Mesma coisa, Juan. Tá? A única coisa de boa que ele fez foi aquele gol contra o Estudiantes, né, velho? E só. O homem erra tudo que tenta. Tudo que tenta ele erra. Então não dá pra entender. Então assim, o Botafogo tem que se ver isso aí. O Botafogo tem que mandar Juan embora. 50 milhões de Juan. Tem que mandar Juan embora. Tem que mandar Elias Manuel embora. Tem que trazer Meu Campos. Tem que incorporar o banco de reservas. Porque em 2024 eu achava que era o Botafogo. Em 2024, mesmo sendo campeão, eu achava que era o único Botafogo que sim, seria o pior Botafogo nos próximos 10 anos. Mas não, 2025 tá muito horrível pro Botafogo. Ah, mas você tá falando isso porque perdeu. Cara, a gente perdeu pro Capital, os reservas da gente perdeu pro Capital. Olha o nível técnico que a gente tem hoje. Meu amigo,
Não dá pra entender, cara. Não dá pra entender. Se esses homens do titular se machucam 3, 4 jogadores agora, nós tá lascado. É derrota atrás de derrota. O Paiva já se mostrou limitado muitas vezes. Eu já cansei de pedir demissão desse cara. Tá? Ele é muito limitado mesmo. Né? Mas vamos ver, velho. Vamos aguardar. E dito isso, né, o Arthur deve reforçar o Botafogo contra a LDU, a LAU, né, na verdade, a Universidade de Chile. O David Ricardo, o zagueiro, está de volta também. E o trio de lesionados podem estar de volta para o jogo, não sei. Vai ser avaliado. Matheus Martins, Savarino e Barbosa, o zagueiro, né? Então vamos aguardar, galera. Tá mais informações aí, qualquer coisa eu trago para vocês. Sempre atualizando vocês com as melhores notícias. E por favor, deixa o like e se inscreva. Tamo junto, até o próximo. E fui.